Uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez. Ano passado a gente também teve a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre Umbanda. A gente abordou o tema, inclusive que o Pai Alex falou agora. Nosso tema do ano passado foi a Umbanda mais do que uma religião, uma filosofia de vida. Porque de fato, ser umbandista é muito mais do que você fazer alguma coisa 2 vezes por mês ou 1 vez por semana. É uma forma de você enxergar a vida, uma forma de você enxergar o eu, o próximo, enfim. E quando ela me chamou em janeiro ou dezembro, não lembro agora, eu falei, claro que eu vou participar. E ela falou assim, me dá o seu tema para eu já começar a fazer o banner e tal. Ela é ansiosa assim como eu. E eu falei para ela que precisava de um tempo. E geralmente quando tem uma palestra assim, alguma coisa, principalmente quando envolve outras caras, falar. E ele foi muito claro, você vai falar sobre perdão. E eu tomei aquele baque, eu pensei que ele ia falar sobre alguma coisa relativa a alguma coisa ritualística ou qualquer outro tipo de assunto. E ele falou que é necessário para o nosso momento de vida, enquanto sociedade, aprender a perdoar. Porque nós temos que aprender a perdoar. E eu falei para ele, meu caboclo, é um assunto um pouco espinhoso, principalmente para falar em uma cultura onde a gente não sabe quais são as emoções, o passado, os sentimentos, os julgamentos de cada um. E ele me disse a seguinte frase: perdoar e falar sobre perdão é difícil, mas viver com culpa, viver com ódio, viver buscando vingança é muito mais. Então fale sobre o poder do perdão e sobre essa chave que em vez de aprisionar, liberta. E eu fiquei um pouco impactado com essa lição que ele me deu. Aceitei, obviamente, como um bom bandista, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tenho bastante juízo, eu obedeci. E aí fui conversar com a minha esposa, que dirige a casa comigo, a Juliana é psicóloga, para eu tentar entender um pouco mais sobre a dimensão psicológica do perdão, como que o perdão funciona na nossa cabeça, como que isso se dá. E ela me falou algo muito interessante sobre uma visão romântica que as pessoas têm sobre o perdão. Como se o perdão fosse você pegar uma flor que está ali na esquina e dar para o outro. E o perdão não é uma flor que você pega na esquina e dá para o outro. O perdão é uma sementinha que você planta e você vai cuidar dela. Isso demora tempo, isso demora processo. Ninguém perdoa ninguém verdadeiramente de um dia para o outro, dependendo do que for. A gente, enquanto espiritualista, sabe que alguns perdões demoram séculos para acontecer. E quando acontece esse perdão não é para o outro. Essa rosa que você plantou e que virou uma linda roseira é para você. É para enfeitar a tua mente, enfeitar o teu coração. Porque o perdão não tem nada a ver com o outro, ou não tem nada a ver com o que o outro te fez. O perdão é totalmente sobre você. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje em 20 minutos. Em meia hora, 40 minutos, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o perdão. Tentando contextualizar, tentando, de forma muito humilde, colocar uma sementinha que seja no coração de alguém. E para a gente entender sobre o perdão, a gente precisa contextualizar a gente enquanto espécie humana. Porque nós, enquanto espécie humana, fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos programados para viver em comunidade. Se você pega um ser humano e coloca lá na savana africana, como o Pai Alex disse, todos nós viemos da África, coloca ele sozinho na savana africana, ele não vai durar 1 semana. Pega esse indivíduo e coloca numa floresta tropical, ele não dura 1 semana. Nós só evoluímos enquanto espécie porque aprendemos a conviver, aprendemos a trabalhar em prol de objetivos maiores, aprendemos a transmitir conhecimento. Só que o que é a nossa maior potencialidade também é a nossa maior dificuldade. Som do teu coração nesse momento. A nossa maior dificuldade é relacionar com o outro. Primeiro, porque muitas vezes achamos que o outro é a extensão do nosso eu. E às vezes o outro acha que nós somos extensão da vontade dele. Então o que é a nossa maior potencialidade é também a nossa maior dificuldade. E essa dificuldade só acontece com o bicho homem. Se você imaginar um cardume de peixes, se você imaginar um cardume de peixes, o cardume de peixes não tem esse problema de ansiedade, ele não tem problema de depressão, ele não tem nenhum tipo de problema, porque ele age através de instintos. Então está aquela massa de peixes navegando no oceano e eles vão reagir como peixes reagem. Mas nós, enquanto bicho homem, não. A gente está o tempo inteiro numa encruzilhada. O tempo inteiro estamos em uma encruzilhada encontrando o quê? Os frutos das nossas próprias escolhas. E existem 2 formas muito simples de eu escolher. Uma pautada em princípios éticos, pautada em moralidade, pautada em princípios de harmonia e equilíbrio geral. E a outra forma, essa primeira é aquela que a nossa vovó, a nossa mãe ensinava. O teu direito começa quando termina do outro. Não é isso? Todo mundo aprendeu isso quando era criança. E a outra forma é pautada
pautada na nossa vaidade, no nosso orgulho soberano, na nossa vontade de ter ou fazer com que algo aconteça independente das consequências, independente do desequilíbrio que gere. Então nós temos essas duas formas, uma harmônica e a outra desarmônica. E São Francisco de Assis dizia que não temos como calcular a extensão de um ato de amor. E o contrário também é verdade, a gente não tem como calcular a extensão de um ato de ódio. A moça não queria ir de vestido branco porque provavelmente ela sabe que isso poderia causar represálias. Olha que absurdo, em 2022 a Aline falou que estampávamos o primeiro lugar do jornal, e hoje a gente só está no primeiro lugar do jornal quando é algum terreiro queimado, quando é alguém pedrejado. Então um ato de ódio, ele gera consequências muitas vezes por séculos. Então, dentro dessas duas formas, nós temos que buscar escolher aquelas que estão ligadas aos princípios de harmonia, de construção, de equilíbrio geral. Só que nem sempre é assim. Na maioria das vezes, se a gente olhar ao longo da história, não é assim. Se a gente olhar ao longo da história, não é assim. E a sociedade foi tentando desenvolver mecanismos que ajustassem essas condutas. E daí vem o senso de justiça. E olha que tema espinhoso que o caboclo me botou para falar de perdão, falar de justiça, falar de uma porção de coisa em meia hora, mas vamos lá. E o senso de justiça, na maioria das vezes, principalmente no início, porque assim como tudo na sociedade, ele se desenvolve. O senso de justiça, no início, ele estava intimamente ligado ao senso de vingança. Você retribuir o mal com o mal. Então a pessoa me causou, ela teve um ato, e aquele ato pode ser pequeno, vai gerar um ressentimento, um rancor, uma mágoa, ou pode ser muito grande, gerando um ódio, um desejo constante de vingança. E a justiça, ela vem para tentar trazer um pouco de equilíbrio para essa sociedade. Só que a noção de justiça, ela intimamente estava ligada no seu início à noção de vingança. Ou seja, vou dar um exemplo para a gente contextualizar isso. O pedreiro construísse uma casa, e aquela casa por qualquer motivo viesse a cair, e nesse colapso de estrutura, o filho ou o parente de alguém que era dono da casa morresse, era da justiça que um parente, um filho, alguém da família do construtor era colocado em uma casa e derrubava a casa daquela pessoa dentro. Essa era a justiça. Esse era o senso de justiça à época. E como não falar, talvez, da lei de Hammurabi, da lei de Talião, o olho por olho e o dente por dente, que tem muita gente que até hoje prega como se fosse a solução mágica. E toda vez que alguém fala sobre isso, eu lembro de Gandhi. Gandhi dizendo, uma vez perguntaram para ele sobre a lei de Talião, e Gandhi disse, com a parcimônia e com a evolução dele: meu filho, olho por olho e o mundo termina cego. Olho por olho e o mundo termina cego. Isso é verdade. Só que nós temos muita dificuldade em nos relacionar com a frustração, nos relacionar com as consequências dos atos dos outros. Então a gente vai tentando se equilibrar, tentando ajustar. E muitas vezes o caminho da vingança é o caminho que parece melhor na nossa mente. Quantas vezes, e isso com certeza todos aqui, porque todos estamos encarnados, já pensamos, eu vou dar o troco. Quantas vezes? Eu vou fazer pior, ele vai ver como eu sou ruim. Quantas vezes a gente não pensa nisso? Só que a vingança é um copo de veneno que a gente toma querendo envenenar o outro. É um copo de veneno que a gente toma querendo que o outro sofra. E nós, enquanto espiritualistas, com certeza todos aqui, os dirigentes já perceberam, já viram isso várias vezes, em sessões de desobsessão, em sessões onde aquele filho que chega às vezes por um sofrimento acometido por uma obsessão grave, a gente tem ali um obsessor atuando em cima. E aquele obsessor, em um outro momento, foi uma vítima, talvez, e ele está há 5, 50, 150 anos segurando o carvão em brasa, esperando o momento certo para queimar aquela pessoa, sem perceber, na maioria das vezes, que ele está há 150 anos se queimando, preso a uma ideia fixa de vingança. E esse que é o grande poder do perdão. O grande poder do perdão é a gente abrir essa porta e nos livrar dessa ideia. Porque muitas das vezes a gente fica preso, como se estivesse orbitando aquela ideia. A gente esquece de tudo e a gente fica só buscando uma forma de dar um troco com classe ou sem classe. A gente quer destruir aquela pessoa. Quando na verdade essa é uma ação que acaba nos aprisionando cada vez mais. E tem uma história que eu queria ler para vocês, porque eu não dei conta de gravar todos os detalhes, e eu acho muito importante. É uma história de uma médium, a psicografia de uma médium chamada Márcia Luconi. Ela tem uma obra psicografada pela editora Luanda,
A editora Aruanda, só um parênteses, né? É importantíssimo que a gente crie o hábito de ler. A gente, enquanto humanista, precisa criar o hábito de ler. Porque se a gente não lê, a gente acredita no que o outro diz. A gente precisa aprender a buscar conhecimento também. Hoje a gente tem aqui uma gama enorme de dirigentes dispostos a transmitir conhecimento, mas é importante que a gente aprenda também, e aí, claro, se balizando sempre pelas orientações da casa que você está, a buscar conhecimento. E a Márcia, ela fez uma psicografia de um livro que tem o nome Pitacos de um Preto Velho. Eu queria ler um pouquinho dessa história. É uma história curta, é um capítulozinho. Esse livro são vários capítulos onde pretos velhos e pretas velhas contam as suas histórias de vida, deixam uma mensagem de perdão, de humildade, enfim. E essa mensagem eu vou ler bem devagarzinho porque ela é muito bonita. Ela se chama Mãe Maria e Sua Vida. E ela diz assim: foi lá naquela senzala onde só a tristeza imperava, onde o pavor nos dominava e nada nos trazia alegria. Foi lá que aprendi o valor da união, o valor da humildade, o valor do perdão. Ficou melhor assim? Aprendi a técnica do queixo aqui. Foi lá vivi uma vida toda. Foi lá que morri, numa paz que eu não sabia existir. Foi lá que tive meus filhos. Ao invés de sorrir com o riso de meus pequenos, lágrimas derramava, pois bem sabia do futuro que os esperava. Foi lá nos cafezais que senti a liberdade, pois lá eu podia ver o azul do céu infinito e alçar voo através das nuvens. Foi lá que me transformei primeiro em uma menina amedrontada, que pouco entendia da dureza do cativeiro. Depois, uma moça que ousava sonhar com seu príncipe encantado, que dali me arrebataria para a mãe África, de onde meus pais vieram, e lindas histórias ouvia sobre guerreiros valentes. E um deles, sem dúvida, me salvaria. Mas o príncipe veio na forma de um lindo negro, alto e forte, que em seus braços me tomava, e juntos por momentos nos sentíamos livres como os pássaros, pois no nosso coração ninguém mandava. Casar como os brancos, isso não podia não. Negro era bicho, negro não era filho de Deus, era uma raça inferior. Então apenas nos uníamos de forma muito secreta, para que os brancos não inventassem de nos separar como forma de nos castigar. Enfim, foi chegando a idade. Nem sei como consegui sobreviver tanto. Eu e meu amado guerreiro, dentro de nossa humildade que a cabeça baixava, jamais respondíamos, jamais incentivávamos revoltas. Para quê? Só para atiçar a ira do branco? Só para ir parar no tronco e quem sabe se seríamos chicoteados ou queimados com ferro em brasa? Meu companheiro, certa vez, por tão pouco, por tentar defender o irmão, acabou nesse tronco. Foi chicoteado e depois marcado. O ferro em brasa colocado em cima de suas feridas abertas. Meu Deus, como eu sofri. Sofrimento mudo, apenas lágrimas escorrendo, pois senão seria castigada também. Nunca mais meu nego se atreveu a afrontar. Nunca mais, porque ele sofreu muito mais ao ver o meu sofrimento. Ao final, de tanto falarem, já acreditávamos que éramos mesmo uma raça inferior. Tentamos viver o melhor que podíamos, ou seja, aceitando as injustiças, tentando acalmar os irmãos, levando nossa palavra de carinho e união. Estávamos cansados de ver tanta gente ser marcada com chicote ou ferro em brasa. 3 tiveram a língua cortada, segundo o branco reclamavam demais. Assim chegamos à velhice, e éramos raros. Poucos envelheceram. E foi na velhice que as coisas mudaram. Foi na velhice que meu nego novamente defendeu um filho amado e apanhou muito. Estava velho, fraco e já doente, não aguentou. Retirado do tronco ainda com vida, pediu para falar com o senhor. Esse, a contragosto, atendeu. E quando se abaixou, disse: fala, nego teimoso. Então ouviu apenas 2 palavras: eu o perdoo. Espantado, levantou-se e disse que meu nego velho delirava, mas visivelmente perturbou-se e afastou-se. Meu velho não morreu em vão. Plantou a semente do remorso, e aquele senhor com certeza lembrou-se que quando o menino quem o ensinara a andar de cavalo, quem lhe contava as histórias era aquele nego velho, que por ser tão velho não aguentou a surra no tronco. Alguns dias se passaram e eu sozinha na senzala, sentada no meu toco, fui chamada à casa grande. O patrão ordenara que eu ali ficasse cuidando de sua pequenininha. Não entendia, ele confiava em mim, não temia vingança. E quando eu vi aqueles olhinhos cor de mel correndo em minha direção, entendi que jamais poderia lhe fazer mal. Ela não tinha culpa nenhuma. E vivi ali alguns anos.
tempo suficiente para criar um elo entre eu e a Sinhá, que se deliciava com os bolos que fazia para a pequena, que se prendeu a mim de tal forma que só dormia se eu aninasse e cantarolasse até tarde. Um belo dia não me levantei, as forças me faltavam. A pequena, agora já uma mocinha, foi à minha procura, e encontrando-me prostrada, gritou pela Sinhá. Essa se colocou ao meu lado, ajudando-me a beber algum leite, dizia sem fraqueza, e espantada, vi que não mandava nenhuma escrava fazê-lo. Mais alguns dias, e quase sem conseguir falar, pedi com dificuldade pelo Senhor. Ele entrou meio sem jeito, sentando-se na beirada da cama, e eu do fundo do meu coração tirei forças não sei da onde e disse: meu nego perdoou o Senhor, e essa nega quero agradecer por ter podido amar a Sinhazinha, preenchendo o vazio que o meu marido deixou. Senão eu não aguentava. Agora permita que eu me vá, mas eu quero ir na senzala, onde eu vivi o meu amor. E a Sinhá chorava, a Sinhazinha nem se fala, mas aquele senhor tão cheio de si, de repente deixou algumas lágrimas escorrerem e rapidamente as enxugou com as costas das mãos. Ao chegar na senzala, com os meus irmãos à minha volta, senti uma brisa suave com um perfume de rosas, e meu nego estava ali. Com seu chapéu de palha, aquele sorriso tão lindo e os braços estendidos, e sem perceber, estava no meio deles. Foi lá naquela senzala, naquela fazenda, que eu aprendi que só o amor vence barreiras, e que perante ao Cristo somos todos iguais. Que o Xalá esteja com vocês. Essa passagem, ela sempre me emociona muito, porque ela mostra o caráter moral dos espíritos que baixam nos terreiros para nos ajudar. Revelam que 350 anos de horror na escravidão não foram suficientes para esfriar, ou quem sabe matar a tradição, ou matar a ética da moralidade que eles trazem. Pelo contrário, fez com que frutificasse ainda mais o divino, como instrumentos de mudança nossa. E se a gente não percebeu ainda, a Umbanda é a religião do perdão, porque a Umbanda é a religião onde o caboclo, o preto, a criança, o cigano, o boêmio, povos e classes marginalizados e perseguidos o tempo inteiro pelo ódio até hoje, e eles vêm por misericórdia para nos ensinar uma sabedoria que a gente não dá conta de entender ainda. Quem acha que sabe o que é Umbanda está errado. Quem acha que sabe tudo está errado, porque a gente tem muito a aprender, e não só aprender de forma a guardar esse conhecimento, porque quem tem conhecimento de fato não fica no pedestal, vai de encontro a quem precisa dele, assim como a Mãe Maria da história. E que a gente possa refletir sobre a grandiosidade desses irmãos e ter noção da seriedade que é uma gira de Umbanda. Ele não está aqui para fazer nada além do que te dar caminhos, te orientar, te ensinar a caminhar, a ter fé, a perdoar. E toda vez que eu falo de perdão, eu lembro de uma história do Evangelho, porque a Umbanda, ela bebe também na fonte do Evangelho, assim como a Aline falou de forma brilhante, bebe da fonte indígena, da fonte afro, no catolicismo popular, como o pai Alex disse, e no espiritismo. Então a Umbanda bebe no Evangelho. Tem uma passagem do Evangelho, e abre um parêntese, é importante que a gente conheça o Cristo, mas não o Cristo que oprime, que persegue, mas aquele que andava lá na Galileia, aquele que andava nos bares, que conversava com as prostitutas, aquele que andava com os cobradores de impostos. Esse é o Cristo da Umbanda. E que a gente possa pensar nesse Cristo e nesse momento que eu acho brilhante. Tem uma passagem que Jesus está sentado e desenhando com um dedo no chão, na terra. E é interessante porque muito do que a gente vê na Umbanda, o Cristo fazia. Cristo curou o olho de um cego com lama. Cristo, numa desobsessão, usa os porcos como elemento para o seu trabalho. Então, tem muita magia no Evangelho. É magia de cabo a rabo. Quem diz que não conheceu o Evangelho ou não está querendo ver. Em um momento em que Cristo está desenhando com o dedo na terra e chega uma turba possuída pelo ódio. Os fariseus iam à frente. Os fariseus eram aqueles que tinham todo o conhecimento teórico, eram os senhores de si, eram os que ditavam as regras do culto. E eles traziam uma mulher e diziam: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e diz a lei que ela deve ser apedrejada. Porém, o que você diz? E ele, com a calma e a tranquilidade que ninguém era capaz de tirar, continuou desenhando com o dedo na terra. E levanta o seu olhar e lança uma flecha certeira, dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí entenda por pecado erro. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra?
E primeiro saíram os mais velhos, porque os mais velhos sabem, quem tem mais idade sabe quanto a gente erra o tempo inteiro. Erra por vários motivos, por medo, por insegurança, por ignorância. E os mais velhos saíram, e depois saíram um a um, até que ficou apenas um homem, Jesus, e a mulher. E ele, desenhando no dedo com a serenidade de quem sabia o que estava fazendo, levanta mais uma vez o olho e diz para ela: cadê os que te acusam? E ela diz: se foram. E ele diz: eu também não te julgo, vai, não peques mais. E quando a gente escuta uma passagem como essa, a primeira coisa que vem à minha mente é: quantas vezes eu não fui a mulher adúltera? Quantas vezes eu não fui aquele curioso que estava querendo ver o circo pegar fogo? E principalmente, quantas vezes eu não fui um fariseu que queria tacar pedra e matar e destruir o outro numa sana de vingança? Quantas vezes? E quando a gente olha sobre a lógica da reencarnação, porque se só nessa encarnação eu já sei quantas vezes eu fiz, imagina nas múltiplas encarnações que eu tive, quantas vezes eu não tive segurando o chicote, quantas vezes não foi no meu corpo que ele bateu. A Umbanda está o tempo inteiro nos ensinando a nos colocar no lugar do outro, está o tempo inteiro nos ensinando a pensar: e se eu fosse aquela pessoa? E quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que pensar também: e quando eu sou o algoz? Quando sou eu o ator do desequilíbrio? Porque nós temos, por conta da nossa prepotência e arrogância, o costume de nunca nos colocar na posição de recebedor do perdão. Nós sempre estamos na posição de doar o perdão. Nós sempre somos aqueles que julgamos, que falam: eu sou muito melhor do que você e te perdoo. Isso não é perdão. E a gente tem que pensar, porque muitas vezes nós merecemos o perdão do outro. Quantas famílias deixam de se falar, às vezes, por décadas, por conta de um imprevisto, de uma confusão, de uma falta de comunicação, e o orgulho e a prepotência não permitem que eles voltem a se falar. Quantas famílias estão muito felizes até que alguém morre e deixa uma herança, e aí os irmãos começam a se engalfinhar e trocam às vezes uma experiência linda de 30, 40, 60 anos por conta de uma casa que às vezes não vale tanto. E mesmo se valesse, será que vale mais do que um relacionamento fraterno? E mais uma vez eu recorro ao Cristo que disse que a gente consegue olhar o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave no nosso. Nós somos envoltos num verniz de prepotência e arrogância. E a Umbanda, ela está o tempo inteiro nos desconstruindo. Então, se a gente está numa gira de Umbanda e a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir, tem alguma coisa errada. Você vai para outra religião. Na Umbanda, o guia fala o que ele tem que falar para você. Doa a quem doer. É para o teu crescimento, é para o nosso crescimento. Porque não tem porquê eu estar numa religião espiritualista que prega a caridade, que prega a reforma, e eu não quero me reformar, eu estou bem na minha trincheira de arrogância. Então é muito importante que a gente esteja atento aos que os guias nos dizem, ao que a gente sente, porque a nossa consciência fala ao nosso coração. Também lembrar da questão do auto-perdão. Então não é só o perdão que se dá ao outro que se recebe do outro, é o auto-perdão. Nós tenhamos compaixão com nós mesmos. Porque muitas vezes a gente erra e carrega aquela culpa, aquela mágoa por uma vida inteira. Às vezes uma ação que você fez na adolescência, algo que você se arrepende profundamente. E se você já se arrepende profundamente, por que você vai ficar preso àquilo? Nós temos o poder do perdão, que é essa chave que pode nos libertar. Então use essa chave. Você não é a mesma pessoa que cometeu aquele ato. Diz um ditado antigo, e a ancestralidade geralmente é muito sábia, porque o que é bom se perpetua ao longo das gerações. Ela vai dizer que nenhum homem toma banho no mesmo rio 2 vezes. 1, porque a água que correu ontem já não corre nesse lugar hoje. E 2, porque o homem que se banhou ontem naquela água não é o mesmo homem que se banha hoje e não será o mesmo que se banhará amanhã. E graças a Deus, porque a única certeza que nós temos é da mudança, e vamos mudar para melhor. Então que a gente se perdoe, que a gente faça as pazes com o nosso passado. Você não tem a maturidade que tem hoje, você não sabe o que sabe hoje. E dentro desse contexto, a gente, enquanto umbandista, a gente tem o amor dos orixás, como todos os encarnados e desencarnados, mas nós temos a oportunidade de ter a consciência desse amor. A gente sabe como chamar, a gente sabe como se sintonizar. Então que a gente
hoje, nesse momento, caso alguém aqui, caso esteja refletindo sobre isso, que a gente possa pedir a Nanã que nos ajude a transmutar essas energias, a ressignificar esses sentimentos, que a gente peça a minha mãe Iemanjá que nos lave com suas águas sagradas e que Ogum abra os caminhos para que a gente possa viver uma vida farta em abundância, assim como Oxóssi. E sobretudo que a gente nunca se esqueça que a justiça é de Xangô, a justiça não é nossa. A justiça verdadeira, aquela que nunca falha e nem tarda, é a justiça de Xangô. E a Umbanda, ela ensina cantando o tempo inteiro. E os meus irmãos sabem que eu canto absolutamente mal. Então não vou me atrever. Depois, alguém que entende desse traçado me ajuda. E tem um ponto brilhante de Xangô, que eu dividi ele em 3 versos para que a gente pense. Porque muitas vezes a gente está cantando o ponto e a gente não está sequer pensando no que ele está querendo dizer. A melodia tem um porquê, o ritmo tem um porquê e a letra tem um porquê. Esse ponto diz assim: se eu errei, aqui estou, pedindo Maleme a Pai Xangô. Tem alguns pontos que vão substituir o Maleme por 1000 perdões. O primeiro ponto desse ponto cantado que eu gostaria de ressaltar é: se eu errei, aqui estou, diante de ti. Eu não estou me desculpando, eu não estou falando que foi o meu vizinho que fez eu fazer aquilo, que foi porque quando eu era criança aconteceu alguma coisa e por isso eu sou assim. Nós não podemos nos vitimizar, nós temos que ter autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ele diz: eu errei e eu estou aqui. Ele continua: se eu errei, aqui estou, pedindo merecimento, porque existe uma máxima que a gente usa na Umbanda como torturadores. A gente usa às vezes para ameaçar. 2: quem me protege não dorme. Quantas vezes a gente não usou isso para ameaçar alguém, mesmo que de forma sutil? E a outra: quem merece recebe, quem deve paga. Muitas vezes a gente usa isso para amedrontar de leve. E quem é a gente para saber quem merece? Quem é a gente para saber quem deve? A gente não é nada. A gente é um momento aqui que amanhã já não está, amanhã já estamos em outra realidade. Então que ele se coloca na situação de autorresponsabilidade e ele pede a misericórdia divina, porque a lei é pedagógica, ela é firme como rocha. O machado tem 2 lâminas, porque é imparcial, mas ela é pedagógica. Ele continua: se eu errei, aqui estou, pedindo Maleme a Pai Xangô. Mandai a faísca de um raio para me iluminar. Meu pai, segura a pedreira, não deixa rolar. Ele está pedindo luz. Deixa eu enxergar o que eu fiz. Se quer uma faísca é o suficiente para mim, me manda pelo menos uma faísca para que eu entenda a extensão dos meus atos. E entendendo a extensão dos meus atos, eu possa, já que estou me autorresponsabilizando, trabalhar para reequilibrar, trabalhar para regenerar. Meu pai, segura a pedreira, não deixa rolar. Xangô, calou meu pai. Seus filhos bambeiam, mas não caem. Ele continua exaltando a força e a grandeza da justiça divina, que não deixa ninguém órfão. E ele pede mais uma vez pela misericórdia: se for da tua vontade, segura essa pedreira, que eu possa talvez pagar parcelado, porque se eu tiver que pagar à vista, talvez fique ruim para mim, mas eu quero pagar. E ele continua dizendo: seus filhos bambeiam, mas não caem. Quantas vezes a gente não bambeia o tempo inteiro? A gente tem todo o direito de errar, somos humanos falíveis e erramos o tempo inteiro. E geralmente erramos com quem a gente mais ama. Geralmente nos relacionamentos, quem está mais perto é com quem a gente erra. Só que quando ele diz: seus filhos bambeiam, mas não caem, ele está dizendo: eu tenho todo o direito de errar, mas enquanto um bandista espiritualista, eu tenho que ter certeza que eu não posso ter felicidade no erro. Eu errei, mas agora eu aprendi e não quero mais errar. E para terminar, eu queria contar uma história. Tem tempo? Tem tempo? Dá tempo? 10 minutos dá tempo. E essa história é muito bacana. Ela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, o conflito europeu, aconteceu uma outra guerra e mais um triste capítulo que ninguém quase sabe, porque é da mente humana que a gente faça um esquecimento seletivo de alguns fatos. E essa guerra aconteceu entre o Império Turco Otomano e a Armênia. O Império Turco Otomano era um império, era a Turquia, um império forte, grande, e a Armênia, um país agrícola. E aí o Império Turco Otomano decidiu riscar a cultura armena do mapa, assim como a gente conhece. Uma história que não é tão distante. Todas as regiões a gente vê o mesmo filme, né? Como diz o ditado: debaixo do sol não há novidade, país ao seu país.
E em 1916, o exército começa a entrar pelas cidades e num vilarejo um pelotão entra com a ordem de acabar com todos que eles estavam. E numa casa, pai, mãe e duas filhas sentadas à mesa, era café da manhã, e o comandante do pelotão arromba a porta e, sem falar nada, efetua 2 disparos no pai, que morre imediatamente. A mãe, em choque, se levanta e é assassinada, e ficam as 2 meninas, uma de 12 e uma de 15 anos. A de 12 é pegada por esse comandante de pelotão, que reúne seus homens e faz com que a estuprem e a violentem e a destruam como ser humano. E a de 15, vendo tudo. Ela foi eleita para o bordel particular daquele comandante do pelotão. E por um ano ela foi usada como um objeto, destruindo qualquer sanidade mental, destruindo aquela pessoa como ser humano. E um ano depois ela consegue fugir. Passam-se os anos, a guerra da Armênia acaba, a Primeira Guerra Mundial acaba. E em 1926, dá entrada num grande hospital em Istambul, capital da Turquia, um homem com uma doença não classificada. Todo o tecido muscular dele estava apodrecendo e causava um cheiro terrível. E ele era alguém muito influente no comando e na política naquele momento da Turquia. E o diretor do hospital o acolhe e, a partir dos primeiros momentos ali de exames, não consegue identificar qual era aquela doença e coloca ele num leito reservado. E os médicos e enfermeiros da rotina daquele setor do hospital se recusam a cuidar dele, porque era algo extremamente medonho, bizarro. Era um homem que delirava, era um homem que estava com as carnes e com todo o tecido epitelial apodrecido. E ele, tendo que tomar uma decisão, não podia deixar aquela pessoa influente morrer sozinha, se recorda de uma enfermeira muito abnegada que ali estava. E manda chamar aquela enfermeira de 20 e poucos anos. E fala: eu preciso que você me ajude. É apenas por algumas horas ou no máximo um dia ou 2, porque ele está perto de morrer. Só que não pode morrer sem assistência, porque como vai ficar o nome do nosso hospital? E ela falou: eu cuido dele, mas eu tenho que te colocar uma ressalva. Eu, em quase 40 anos de medicina, nunca vi isso. É realmente bizarro. Não dá para ficar no mesmo ambiente. Ela disse: eu cuido disso. E ela se colocou a cuidar daquele enfermo. E tirou-lhe os lençóis que cobriam, limpava as feridas, lhe aplicava morfina, e ele não morreu no primeiro dia. E não morreu na primeira semana. E não morreu no primeiro mês, e 6 meses depois ele estava completamente, radicalmente curado. E aquela enfermeira era a única que cuidava dele. Ia nos dias de folga. O plantão dela não era do dia, mas ela ia para cuidar dele. E na hora de se despedir, na hora de ir embora do hospital, aquele que era agora um político influente, pede para chamar o diretor do hospital, aquele que acolheu ele no primeiro dia, e fala: me dá o teu nome, teu matrícula, porque foi a qualidade do serviço desse hospital que me fez continuar vivo. E eu vou te recomendar as autoridades do Ministério da Saúde, porque eu sou alguém que tem influência. E o médico ficou muito grato, mas numa prova de humildade disse: eu não fiz quase nada. Quem fez foi a enfermeira Y. Um pouco estranho. Durante esses 6 meses ela não conversava comigo. Apenas sim, não, se vire, volte, levante. Apenas monossílabos. E eu respeitei a intimidade dela. A gente não sabe, os jovens às vezes têm traumas, e eu não quis entrar na intimidade dela. E a enfermeira chegou, entrou, e o médico falou: essa foi a enfermeira. Ele estendeu a mão e falou: muito obrigado. Muito obrigado pela qualidade. Você cuidou de mim tal como uma filha que eu sempre quis ter e nunca tive. E ela não lhe apertou a mão e disse: eu só fiz o meu dever. Eu só cumpri com o juramento que eu fiz. E ele ficou um pouco surpreso ao ouvir ela falar mais do que sim, não, se vire, levante. E disse: teu sotaque é diferente, não é daqui. Você não é turca. E ela disse: não, excelência, eu não sou turca. Eu sou armena. Ah, armena! Que país lindíssimo. Eu estive lá na nossa guerra. Coisa que ficou no passado. Um país muito belo. Ela fala: eu sei, excelência. Eu me lembro da manhã de setembro que o senhor arrombou a porta da minha casa, matou meu pai e minha mãe, estuprou a minha irmã até a morte e fez de mim carne humana. E quando saí de lá em frangalhos 1 ano depois, o meu desejo era único: te destruir. Eu queria aprender uma forma de destruir o ser humano, mas aos poucos, não só o corpo. Eu queria fazer sofrimento. E por isso me matriculei no curso de enfermagem, para poder, assim como a enfermagem ensina a atenuar a dor, também deve ensinar a causar dor. Só que, e ele fica em choque. Ele pergunta: você me reconheceu desde o primeiro momento? E ela diz: sim, excelência. Reconheci, porque quem apanha nunca esquece. Quem bate, esquece. E por que você não fez nada contra mim se eu estava ali
era só você completar o teu desejo. E ela complementou dizendo: por que silêncio? Logo depois que eu entrei na faculdade de enfermagem, eu conheci um carpinteiro. Esse carpinteiro me ensinou que não devemos perdoar 7, mas 70 vezes 7. Esse carpinteiro, após ser traído, abandonado pelos amigos e do alto de uma cruz, após tortura intensa, pediu ao Pai que perdoassem aqueles que o matavam. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu lembrei do meu Pai e do que Ele gostaria que eu fizesse. E por isso eu o perdoo, porque hoje eu tenho uma paz que nem você e nem ninguém é capaz de me tirar. E por isso eu o perdoo e o abraço. Então que essa mensagem, essa paz de Oxalá possa estar conosco, possamos refletir e possamos trazer essa paz e que ninguém seja capaz de tirar ela, independente do que aconteça. E que a gente sempre lembre que o perdão é pra gente. Pela paciência, muito obrigado.